Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 11ª Semana Acadêmica de Oceanologia da FURG. Eu sou a Vitória Barbosa Scacassini, representante da comissão organizadora. E é uma grande satisfação poder iniciar mais uma edição desse evento que reúne estudantes, professores, pesquisadores e convidados para refletirmos sobre a ciência oceânica, seus desafios e contribuições para o futuro do nosso planeta. Neste momento, convidamos para compor a mesa a diretora do Instituto de Oceanografia da FURG, Johnny Kitzman, o vice-diretor do Instituto, Luiz Carlos Silva, eu não contei surpresa, e o coordenador adjunto do curso de Oceanografia, Maurício Malucuri. O evento busca inspirar os participantes, mostrando a possibilidade de aprendizado, pesquisa e desenvolvimento pessoal que a vida universitária proporciona. Além disso, a semana acadêmica funciona como uma ponte entre os estudantes que ingressaram no ensino superior, permitindo que os estudantes compreendam melhor o ambiente universitário, suas dinâmicas e oportunidades, incentivando a curiosidade científica e o engajamento acadêmico, desde o início da sua trajetória. Nessa edição, nossa programação está especialmente alinhada à década dos oceanos, de 2021 a 2030, um chamado global para fortalecer o conhecimento sobre os oceanos e transformá-los em ações concretas que garantam um futuro mais sustentável, saudável e inclusivo, convidando-nos a repensar a forma como estudamos, utilizamos e nos relacionamos com o mar. Mais do que produzir conhecimento, ela nos desafia a tornar a ciência oceânica acessível e útil para toda a sociedade, promovendo a colaboração entre universidades, governos, setor produtivo e comunidades costeiras. Durante essa semana, vamos navegar por diferentes perspectivas dessa jornada. Na segunda-feira, refletimos sobre a década dos oceanos e até onde chegamos, revisitando as conquistas e desafios desse percurso. Na terça-feira, olhamos para dentro, com o tema A FURG na década dos oceanos, reconhecendo o papel da nossa universidade e de seus pesquisadores nesse movimento global. A quarta-feira será dedicada aos projetos em andamento durante a década, apresentando iniciativas que aplicam conhecimento científico em prol do mar. Enquanto na quinta-feira discutiremos a vida depois da faculdade, abordando caminhos profissionais, pesquisas e novas possibilidades de atuação. Por fim, encerraremos a semana com o tema O que esperar no final da década? O convite e a reflexão sobre o futuro que queremos construir. Em nome da comissão organizadora, desejamos a todos uma excelente semana acadêmica, que ela seja um espaço de aprendizado, inspiração e engajamento coletivo, na construção de um oceano mais conhecido, valorizado e protegido. Sejam muito bem-vindos novamente. Em sequência, a gente vai anunciar a fala gravada de abertura do professor Ronaldo Adriano Cristofoletti, pesquisador na área de ciências marinhas e líder em iniciativas de literacia oceânica e divulgação científica que coordena programas junto à Unesco, voltados à educação oceânica e à transformação de conflitos costeiros em cenários de sustentabilidade. A mensagem foi especialmente preparada para este evento e nos convida a refletir sobre o papel da ciência no oceano em nossa sociedade, especialmente no âmbito da década dos oceanos. Logo após a exibição, a gente vai abrir um espaço para comentários e perguntas do público, e vai ser um momento de diálogo direto, onde todos podem participar, contribuir e engajar com os temas dessa semana. Em seguida, a gente vai finalizar com uma dinâmica de perguntas e respostas com vocês, uma premiação especial. Olá, pessoal, bom dia. Sou Ronaldo Cristofoletti, aqui da Unifesp, presidente do grupo de especialistas em cultura oceânica da Unesco. E é um prazer enorme poder estar falando com vocês aí na FURG. Adoraria estar presente, não possível. Daqui a pouquinho estou online ao vivo com vocês. Também não era possível porque por uma grande celebração dessa semana, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, são muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu agradeço demais o convite, enormemente,
E aí eu consegui negociar lá com o professor Krug de falar, não tem como não falar com o berço da oceanografia no Brasil, não tem como não falar com a FURG. E aí o professor Krug falou para mim assim, uns minutinhos, sinto informar que não vão ser uns minutinhos, porque falar com vocês é sempre uma honra e acho que a gente tem bastante a falar e vou tentar resumir, mas fiquei animado e queria deixar algumas mensagens para a gente poder discutir daqui a pouco ao vivo, para vocês poderem refletir durante a semana. Estava ali olhando a programação, acho que parabenizo, porque vocês têm coisas muito, muito legais. Mas para não me alongar muito, nessa manhã de segunda, vamos lá refletir um pouco sobre várias coisas, e aí, dentro até das provocações que eu recebi, várias perguntas que vão recebendo, e um pouco entendendo o que que é a discussão de vocês essa semana. O título é bem claro mesmo, que é: e aí, estamos chegando na metade da década do oceano, e daí? Né? Do que é que nós estamos falando? Está valendo a pena? Não está? O que está acontecendo? Então, vou fazer disso de um cenário bem mais informal para a gente bater um papo, tentando relembrar muito brevemente o que que é a década, trazer o que tem sido, né, para mim, um pilar central da década, mas acho que para o mundo inteiro, que é a cultura oceânica, entender essa cultura oceânica, entender algumas ações e resultados de pesquisa e olhar para o nosso cenário atual no Brasil, onde é que estamos nisso, tá? Então, esse é o caminho que a gente começa olhando e falando, beleza, vamos só nivelar aqui que a gente está falando da mesma coisa quando fala década do oceano. Década do oceano, ela foi criada em 2017, né, para ser iniciada em 2021 a 2030. E eu sempre digo que a gente tem que voltar e lembrar de um algo. Ela é a década da ciência oceânica, então a ciência como papel central para o desenvolvimento sustentável. Ela é para a Agenda 2030 como um todo. Eu sempre faço questão de destacar isso, porque é muito comum ouvir pessoas falarem assim, a década do oceano é a década do DS14. Ela não é a década do DS14. Ela é a década a partir do DS14 para a gente olhar toda a Agenda 2030. É muito diferente uma coisa da outra. E aí ela traz esse mote também como uma provocação para nós na universidade, que é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, vou ao longo da conversa aqui tocar algumas vezes nesse ponto da ciência que precisamos. Então, só retomando aqui, quer dizer, por que que a gente fala que ela a gente fala não, né? Por que que ela foi criada como uma década do desenvolvimento sustentável? A partir de um estudo da ONU que mostra que todos os 17 ODS se conectam na zona costeira. Então, é a partir do 14 que tem uma relação com o oceano, que todos estão conectados pela zona costeira, porque, como mostra o mapa aqui à esquerda, é na zona costeira, né, que se concentra a maior parte das populações do mundo. Quanto mais escuro o marrom aí, maior é a concentração da população. E se a gente vem para a nossa realidade brasileira, o último dado do IBGE mostrava claramente que quase 55% dos brasileiros viviam a 150 quilômetros do mar. Quer dizer, a gente tem 4% do território brasileiro com 55% da população. É absolutamente uma concentração muito forte das pessoas. Então, é nesse encontro do território com o maretório, com as águas doces, com os estuários, que a maior parte da população está. E tem uma série de razões econômicas, históricas, de migração nesse cenário. Né? Não vou me aprofundar aqui, vocês, como estudantes, né, do IO, da FURG, têm toda essa base, vão ter toda essa base ao longo do curso para a gente entender esse cenário de desenvolvimento urbano, de economia azul, de povos caiçaras e todas essas suas relações intrínsecas, né, nesse processo. Mas era olhando isso e olhando essa importância, mas subdimensionamento de recursos e pesquisas na ciência oceânica que emergiu a década do oceano. E aí ela vem como a década da ciência oceânica, com uma ciência que a ONU traz como uma ciência transformadora. Claro que eu não espero que vocês estejam conseguindo ver, nem vão ler tudo que está aqui, mas isso está em documento da Unesco. Né? Essa ciência transformadora vem para nos provocar também na academia, porque ela não é uma ciência da geração do paper. Publicar artigo científico é essencial. Essencial. É parte do processo científico. Ele minimiza as chances,
daqueles dados estarem errados, minimizam. Um paper não é uma verdade. Um paper pode estar errado. Acho que a gente tem que ler criticamente. Mas ele é um formato de ampliar o debate, né, de passar por revisão dos pares, de colocar numa discussão científica e minimizar as chances de erros e possibilitar que a gente avance o conhecimento. Mas por muito tempo a ciência foi vista só como publicação de paper, e não é, passa longe. E aí a ciência transformadora destaca que assim, uma ciência que venha com base na Agenda 2030 como um todo, que, ou seja, que ela olhe para os problemas sociais da fome, da educação, do gênero, do desenvolvimento sustentável e do clima e todos os 17 ODS para pensar essas ciências, né? Que é uma agenda já acordada. Que ela seja inter e multidisciplinar e transdisciplinar, ou seja, envolvendo todos os setores da sociedade, que ela tenha uma série de diversidades em geração, em vozes, em gerações, em vozes, em geografia, enfim, uma série de características que mostram que é uma ciência principalmente coproduzida, do início ao fim, né? Inclusive as perguntas científicas precisam ser discutidas juntas da sociedade desde o seu início para que elas tenham uma implicação real lá no final. Numa estrutura muito geral, a década lá iniciou. Então, pensando que a gente tinha que olhar o oceano que temos, pensar a ciência que precisamos para chegar no oceano que queremos. E aí, com base em identificar, né, o que são os conhecimentos necessários, ampliar os conhecimentos, mas algo muito importante, que esse conhecimento seja usado. Então, como é que a gente pensa que as pessoas usem o conhecimento para tomada de decisão, né? Então, percebe que é para além do paper, o uso do conhecimento. Ela foi estruturada em 7 desafios que passam, né, por um oceano limpo, um oceano saudável, um oceano produtivo, previsível, seguro, acessível, inspirador. E foi tomando nesse processo, tudo é dinâmico, principalmente essa questão de chegar em 10 desafios, porque os desafios se viu que eram algo prático dos países poderem desenvolver, poderem atuar, países, ou organizações, instituições, academia, né? Então, aqueles 7 resultados geraram 10 desafios para ajudar as pessoas a fazer. E eu vou focar muito. Eu vejo isso aqui, tudo está nos documentos ali da década do oceano. A gente pode passar para vocês depois. Eles vão passar aqui por clima, por pesca, por poluição, por biodiversidade, por muitos dos temas. E os dois últimos é o como esse conhecimento pode ficar acessível e o como ele pode engajar a sociedade. É neles que vem a cultura oceânica, é neles que eu vou focar um pouquinho, porque tá no coração, tá na ação, mas assim, principalmente por acreditar nesse uso da ciência, que acho que cada vez mais a gente tem, então eu vou focar um pouco a partir daí, entendendo a cultura oceânica que vem crescendo. Então, como dentro da década, o seu próprio reconhecimento. Ela vem se tornando um pilar central dentro da década, a partir do momento que todos os setores, inclusive da ciência, vão entendendo que não é mais só sobre quem cita o meu, outro pesquisador que cita o meu artigo científico, mas é sobre alguém nessa sociedade usando os conhecimentos para tomar decisões mais sustentáveis, decisões com base na ciência transformadora, aquela ciência que dialoga entre os saberes. Então, a cultura oceânica, ela não é sobre entender o oceano, ela é sobre entender a nossa relação com o oceano. São duas coisas diferentes. Claro que para eu entender a minha relação com o oceano, eu tenho que saber um pouquinho dele. Mas a cultura oceânica, ela não é e não pode ser um mini curso de oceanografia. Ou não é isso, a gente faz oceanografia. Cultura oceânica, ela vem por uma série de dimensões que passa pelo cultural, pelo afetivo, pelo psicológico, de entender a relação, de entender que nós fazemos parte de um planeta cujo 70% dele é oceano. E eu preciso entender a minha relação com o planeta, onde eu estou inserido e como o meu comportamento está afetando este planeta e esse oceano, partindo dos 70%. Então, essa é a relação da cultura oceânica que convida as pessoas a olharem essa relação com o planeta e aí, a partir daí, entender um pouco daquilo que lhes diz respeito nesse oceano. E vão aqui, de novo, pelo amor de Deus, estou falando com o berço da oceanografia no Brasil, mas a gente pode começar vindo de pontos muito gerais, de a gente falar, poxa, a biodiversidade em suas múltiplas formas,
A gente pode falar de toda a parte até da saúde mental, quem não gosta de apreciar o mar, quem não gosta de olhar essa imensidão e as reflexões que isso nos traz, e até em questões culturais, e quanto isso não influencia a música, e assim segue, os esportes e o bem-estar físico. A ciência mostra, né, estar próximo ao mar faz bem à saúde, então essa é uma outra dimensão. Ela gera nas suas múltiplas formas, biodiversidade, pesca, recursos, mergulho, turismo. Então, movimenta a economia azul de diferentes formas, desde a pesca artesanal aos mergulhos turísticos, ao mergulho científico, ao turismo, né? Então, vocês aí, Rio Grande, vivem a mesma realidade que a maior parte da costa brasileira. Durante o verão, aquela enxurrada de pessoas, né, buscando essa relação. Então, quanta coisa a gente não tem desse benefício, mas o que que a gente está deixando para esse oceano, em termos de poluição, em termos de resíduos, de esgoto, de plástico. Então, assim, uma relação que não está balanceada, né? Acho que os dados mostram isso de forma muito clara. Mas se a gente começa a olhar para além dessa relação individual e a gente sobe a escala do mapa um pouquinho, a gente vai entender que toda a dinâmica do nosso planeta e, no nosso caso aqui da nossa região, do nosso país, é totalmente influenciada por uma relação do oceano. Aqui uma imagem simples e direta que mostra, né, o como a gente tem desde a dinâmica oceano-clima, relação oceano-clima, evapotranspiração, o quanto isso influencia com a relação da dinâmica da Amazônia, maior floresta do mundo, que todo mundo conhece muito mais, porque se fala muito mais tempo, né, em termos da sua importância global. Mas da Amazônia, então, vem os rios aéreos que são responsáveis por toda a chuva na região centro-oeste, sudeste e sul do país, né, que regula o agronegócio. Olha, o agronegócio, aquele que é a maior parte da balança econômica brasileira e regula o preço dos alimentos no supermercado e a vida das pessoas, e é papel central na segurança alimentar. A fonte está aqui no oceano. Né? Então, essa relação, quer dizer, ela é muito mais ampla do que apenas aquele olhar para o oceano. O agronegócio lá do Centro-Oeste, ele é totalmente dependente do oceano e nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Então, essas escalas de compreensão, a gente precisa trabalhar. Agora, enquanto até esse momento a gente está falando ali um tanto de teoria, conceitos, vamos olhar na prática o que que nós estamos falando aqui. São dados desse mês, tá? De comecinho de outubro. E eu vou trazer aqui alguns dados em quatro dados científicos, afinal estamos falando dentro da universidade, ciência, então vamos falar de ciência. E depois eu vou rebater isso como a cultura oceânica, como isso pode influenciar, ou podemos usar isso na cultura oceânica. Agora, esses dados, eles são reais. Eu não consigo, por isso que eu não consegui ficar nos minutinhos que o professor Krug me pediu, porque hoje em dia eu não consigo falar sem tocar nisso. Talvez alguns de vocês já até tenham me ouvido falar sobre isso, que infelizmente faz 2 anos que eu estou tratando disso, que é, esse é o gráfico que mostra a temperatura do ar da atmosfera no nosso planeta dia a dia nos últimos 40 anos. Então vamos lá só entender eles simples, né? Talvez vários de vocês já tenham trabalhado eles em alguma das disciplinas, mas se a gente plotar todo dia, fizer uma média da temperatura do planeta, né, dentre essa latitude e longitude, a gente vai ter um ponto. Se eu plotar isso todo dia ao longo do ano, aqui embaixo, janeiro a dezembro, todos os dias plotados formam uma curva. Então, cada linha neste gráfico, ela é um ano dos últimos 40 anos. As linhas cinzas. As linhas pretas pontilhadas aqui no meio são médias das décadas, tá? Mais aqui abaixo de 79 a 2000, um pouquinho mais acima de 81 a 2014, depois de 91 a 2024. Então, são as médias que a gente já vê. Ups, elas estão alterando. Ali, se a gente olhar, né, até basicamente esse emaranhado de linhas cinzas nos 40 anos, a gente vê que a gente aumentou em torno, vamos pegar aqui do começo de janeiro, de 11,5 para 13, ó, o famoso 1,5 graus de temperatura. Então a gente está aquecendo o planeta. Essa é a imagem real. Sendo que o que chama atenção aqui é que se vocês olharem aqui onde está meu mouse, aqui em cima, ó, a gente tem uma linha cinza destacada, essa linha é 2023. A linha laranja
que a gente vê aqui é 2024, o ano que foi o ano mais quente da história. E a linha vermelha é 2025, que não precisa muito para a gente entender que ele vai estar ali, muito próximo, ou ele vai estar entre os três primeiros, com certeza, anos mais quentes da história, se ainda não vier a ser o mais quente da história, batendo o recorde do ano passado, onde a gente então já atingiu esse limite de 1,5, que a ciência via dizendo há muito tempo que seria o início de alterações no planeta que a gente não era capaz de prever 100%. Claro que não é exatamente como está aqui agora, é quando isso se transformar constante ao longo do tempo, bom, mas bom, estamos indo para o terceiro ano dessa temperatura um tanto elevada. Dado um, temperatura do ar. Vamos para a mesma lógica, temperatura do oceano. Se a gente fizer uma imagem de satélite como essa, né, cada pixel um valor de temperatura, plotar uma média do oceano, a gente vai ter todo dia um valor, de janeiro a dezembro forma uma linha, as linhas cinzas são os últimos 40 anos, as linhas pontilhadas pretas, décadas aqui de 82 a 2010, de 91 a 2020. Vejam que a gente saiu de um oceano há 40 anos atrás em torno de 20 graus de temperatura e atingiu 20,6, com exceção de essa linha cinza que acima o ano de 2023, que desde março de 2023 deu um salto de temperatura. Olha o espaço branco aqui. Linha laranja, o ano de 2024. Linha vermelha, o ano de 2025. Se a gente olhar, né, essa temperatura, a gente demorou 40 anos para aquecer em torno de 0,6 graus e a gente, de repente, aqueceu em torno de 0,3, 0,4 graus. Seria o equivalente a nós estarmos com 37,8, que é febre. Por isso que eu tenho chamado do oceano febril. Agora, isso, nós estamos falando da média diária. Se a gente voltar para, né, para a imagem de satélite, isso aqui não é a imagem da temperatura em si, né? Senão, a professora Maria Giannini, famosa Caju, me mata ali depois de explicar. Mas essa daqui é a da anomalia. A gente tem o quê? Se você pegar a imagem de satélite e a partir desses dados por modelagem, né, por todos os modelos, é previsto prever qual seria a temperatura em cada um dos lugares do oceano, pelos dados históricos. Se a temperatura, isso aqui é o da anomalia, que significa se a temperatura está conforme previsto, zero, cor branca. Se está mais frio do que o previsto, tons de azul, quanto mais escuro, menor, né, mais frio está. Se está mais quente do que o previsto, tons de vermelho. Olha o Oceano Atlântico que nos diz respeito aqui, né? Essa imagem é do final de abril do ano passado. Veja que a gente tem um Oceano Atlântico aqui em torno de 2 graus, quase 3 graus acima da temperatura esperada. Bom, falamos da atmosfera, falamos do oceano, vamos falar da Antártica. Esses aqui são os dados, mesma lógica todo dia, imagem de satélite, ponto, janeiro a dezembro vira uma curva. Esse aqui é do gelo marinho na Antártica. Veja, não é do continente Antártico, é o gelo marinho. O que a gente tem aqui, linhas cinzas mais acima, últimos 40 anos. Essa linha cinzinha aqui abaixo, olha o espaço branco que ficou aqui, 2023. A linha laranja, 2024. A linha vermelha, 2025. Olha a quantidade de gelo marinha não formada na Antártica nestes últimos anos. Mas preste uma atençãozinha do lado esquerdo, aqui no eixo. Estamos falando de milhões de quilômetros quadrados. Então a gente tem um degelo recorde na Antártica. Esse é o documento que a gente lançou no começo de janeiro, tentando traduzir essa informação um pouco mais claramente para a sociedade, porque até então ali a gente estava falando de dados científicos, né? Vamos tentar traduzir isso. E aí o que a gente fez foi trabalhar aquele gráfico para mostrar, né, os 2 anos ali até 2024, não tinha dados 2025 ainda, né, e o de gelo.
e trazer isso num formato mais claro de que as pessoas pudessem entender. E a comparação era simples. Se a gente olhar o quanto de gelo marinho não foi formado no pico máximo de 2024, no momento máximo de não formação, era o equivalente a superfícies da França, Alemanha e Espanha. Se a gente fizesse a mesma análise para o Ártico, né, e tem um padrão oposto, que enquanto aqui é verão, lá é inverno e assim vai, olhando durante o pico máximo de não formação de gelo em 2024, era equivalente a superfícies de Suécia, Portugal, Noruega, Polônia, Itália, Reino Unido, Grécia. Basicamente, em 2024, nós jogamos uma Europa de gelo marinho fora desse planeta. Ar mais quente, oceano mais quente, menos gelo. Claro que as três coisas estão relacionadas, mas elas que regulam a dinâmica do planeta. O que que isso significa na prática? Porque ali são dados, aquilo não é previsão, é dado do passado. Na prática, significa isso. E meus sentimentos a todos vocês, porque é aí. Isso é Rio Grande do Sul, maio de 2024. Aquilo é isso. Se a gente olhar o que aconteceu, né, naquela tragédia que vocês viveram, o oceano estava. Lembra a imagem 25 de abril de 2024? A semana anterior que eu passei do Oceano Atlântico, 2 a 3 graus acima da atmosfera, o oceano estava Atlântico super frio. Significa muito mais umidade para a atmosfera. E aí, toda uma alteração na dinâmica das massas de ar da atmosfera. Mas aqui, muito mais umidade vindo para a atmosfera. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma bolha de ar quente e seco no centro-oeste brasileiro, centro-oeste-sudeste brasileiro, que é normal para aquela época do ano, mas que começava a ficar mais forte porque é a área que a gente mais desmata. Porém, no ciclo normal, essa massa de ar quente e seca, ela se deslocaria em relação ao Oceano Atlântico, mas que estava febril, muita umidade, então essa bolha foi ficando presa aqui porque tinha muita umidade para o lado de lá. E aí não se deslocava. E aí cada vez mais quente e seco. Que acontecia? Passo 3. Aqui eu vou explicar em quatro passos. Passo oceano quente, bolha seca. Passo 3. O rio aéreo da Amazônia, ou seja, toda aquela umidade da Amazônia que vai para a atmosfera e por ciclo natural, então desce e é responsável pela chuva do centro-oeste, sudeste, sul do país. Deveria chover no centro-oeste e sudeste, tinha uma bolha de ar quente seco, cada vez mais quente e seco aqui, então não penetrava. Essa umidade foi condensando entre a bolha e os Andes e foi descendo ao sul. Por fim, passo 4, esse símbolozinho que simboliza frentes frias. Na semana que antecedeu a tragédia, aí com vocês, vieram. Existe o registro de 6 frentes frias da Antártica. E nunca no registro histórico, para aquele período do ano, existe um período de uma frequência tão alta de frentes frias chegando. Claro, lembra uma Antártica que perdeu a França, Alemanha, Espanha de gelo, isso era um indicador do estresse daquele espaço. Mais frentes frias desreguladas chegando. Somatória, muita umidade do oceano. Muita umidade da Amazônia concentrando toda ao sul. Em cima, ar quente seco, embaixo, ar frio. Não preciso explicar o resto, infelizmente vocês viveram isso. E não foi só aí. Bangladesh e Índia em julho, logo em seguida do ano passado. Flórida, Estados Unidos, o maior furacão da história. Valência, na Espanha, no mês seguinte. Colômbia, né, em novembro. A Amazônia, por 2 anos seguidos, o segundo maior rio da história do planeta, com seca absolutamente histórica. Então, assim, a gente começa a ter nesse cenário um planeta dando indícios de estar desregulado. Agora, vamos trabalhar isso de outra forma. Será que isso mesmo é só achismo? Ah, o Ronaldo está aí sendo, é, como é que eu vou dizer assim, catastrófico. E não é esse meu objetivo. Mas eu acho que, como cidadão e cientista, a gente tem que atentar aos dados. Então, a gente foi tentar olhar e falar: está acontecendo mesmo? Esse foi o documento que a gente lançou no final do ano de 2024, o ano mais quente da história. Logo, ele foi um pouquinho antes daquele do degelo. De dezembro a gente lançou esse, final de dezembro. Começo de janeiro a gente lançou o do degelo. É, esse documento, ele mostra o seguinte. O que a gente vê aqui na linha vermelha
Na verdade, os pontos vermelhos é a temperatura do ar e o quanto ela vai subindo ao longo dos anos nas últimas décadas. Então, o quanto subiu a temperatura do ar, né? Até a gente chegar aqui, ó, 2024, o ano mais quente da história, tá? Perdão, 2023, inclusive acho que 24 nem estava. Ah, não, já estava 24, perdão. As barras azuis são os dados oficiais do governo federal, da Defesa Civil, do número de desastres ambientais registrados pelos municípios. Aqui, por desastre ambiental, é tudo: seca, queimada, enchente, chuva extrema, erosão costeira, tudo. Tem uma categoria lá que o município pode entrar e registrar. Não precisa muito para a gente mostrar como, ao longo das décadas, conforme aumenta a temperatura do ar, aumenta o registro de desastres. Aqui embaixo, a mesma imagem, mas agora os pontos significam o aumento da temperatura do oceano, os dois estão um tanto correlacionados, né? Área e oceano, a mesma relação. Aqui a gente foi olhar de uma outra forma, então. Enquanto a gente mantém a temperatura do ar nos pontos vermelhos subindo, essas barras não é mais o número de desastre, mas é o prejuízo em bilhões de reais que os governos registram que perdem. Então, olha o quanto a gente está perdendo de dinheiro a cada ano, a cada vez mais, por conta dos desastres ambientais. E o mais triste, essa última figura, essa última imagem, ela mostra o seguinte: aqui em verdinho, aqui embaixo, são os dados do governo federal, e aqui, gente, isso aqui percebe que é ao longo de décadas, tá? Não estou falando de política aqui, é de todo mundo o problema, do quanto o governo investe em prevenção de desastres. E é difícil, né, gente? Um país com muitos problemas, então a gente não tem dinheiro para investir na prevenção. Porém, em roxo é o quanto depois o governo investe em ações emergenciais para recuperar os desastres. Eu cresci lá no interior de São Paulo com uma filosofia, sempre ouvindo dizer de família, de vida, de cidade, de tudo, que é melhor prevenir do que remediar. Notavelmente para o clima, isso não está vingando ainda. A gente não previne e depois a gente tem que achar o dinheiro para ir lá e remediar. Essa é a nossa realidade. Agora, saiu do dado científico, chegou na realidade. A questão é, será que a sociedade entende disso, né? Ou quer entender disso? Nós vamos passar pelas dois pontos. Primeiro, vamos entender se essa sociedade entende. Não estou nem falando desses dados aqui, da sua relação com o oceano. Que os slides, os próximos estão em inglês, peço desculpa, mas esse daqui é da pesquisa Oceano Sem Mistérios, né? A relação dos brasileiros com o oceano é feita pela Fundação Boticário, parceria com a Unesco e Unifesp. É disponível online, está aí o QR Code da versão em português. E a gente fez essa pesquisa em 2022 e 2025. A gente quer agora fazer a cada 3 anos para entender o como pode ou não estar mudando o entendimento do brasileiro desse cenário todo, essa cultura oceânica, né? Então, 2022 foram os primeiros dados, 2025 vem agora. Separei algumas coisas para trazer aqui. Uma pesquisa que é feita no Brasil todo, ela segue a proporção por região do país, de pessoas entrevistadas, de gênero, é entrevistado perto, longe do mar, cidade do interior, capital, não capital. Então, como se fosse pesquisa de campanha eleitoral, tá? 2.000 entrevistados. Bom, o que que a gente tem, então? Alguns dados. Quando a gente pensa ou pergunta para as pessoas se o oceano impacta a vida delas, eu destaco aqui esse número, que agora em 2025 foi 29%, um pouquinho a mais do que 2022, de pessoas que acham que não são influenciadas pelo oceano. Então, elas não têm noção de que a maior parte do oxigênio que elas respiram depende do oceano, economia, com a relação do clima. Então, quase um terço dos brasileiros, menos de um terço dos brasileiros, não tem essa relação, não entende. Porém, quando a gente pergunta, e as suas ações, elas impactam o oceano? Esse número sobe para 44% de brasileiros que acham que a sua ação não impacta o oceano. A gente tem quase metade da população brasileira que sequer entende por que a gente está tendo essa conversa, que sequer entende porque vocês fazem o curso de vocês, porque não tem nada a ver com isso. O oceano está lá, deixa ele lá quieto, minha vida não tem nada a ver com isso.
Então a gente tem uma população ignorante em si. E esse não é só dado brasileiro. Quer dizer, perdão, esse é dado brasileiro, isso não é uma realidade só brasileira. Essa pesquisa em 2022, pesquisa similar, foi feita também no Canadá e Reino Unido, que tem dados numéricos muito similares ao nosso. E agora, esse ano, ela foi refeita em 12 países. Né? Então a gente está começando um movimento mundial e estamos ainda analisando para entender. Mas eu digo que assim, esse padrão. E, inclusive, essa diferença de que as pessoas compreendem mais que ganham, mas não que impactam, ela é meio padrão no mundo. E isso me mostra que a gente tem três grupos que a gente tem que trabalhar. Tem um grupo de pessoas que não sabe que recebem algo do oceano, que tem uma relação benéfica e nem que impactam. Você tem um grupo de pessoas que sabem que tem uma relação dupla. Mas o que para mim é o mais desafiador, você tem um grupo em torno de 15% de pessoas que sabem que recebem algum benefício, mas não assumem que impactam. Então, esse grupo para mim é o mais desafiador, esses 15%. Porque não é falta de informação, porque parte da informação ela tem. É o como realmente a pessoa só olha uma parte da informação. Então, assim, tem bastante a gente pensar nesse cenário. Bom, outros dados interessantes da pesquisa é que quase 88% dos brasileiros dizem que estão dispostos a mudar de comportamento pela sustentabilidade, pela conservação do oceano. Mas quando a gente pergunta, e nos últimos 12 meses você se engajou em alguma atividade? Só 7%. Então, veja, a gente tem em torno de 80, 81% de pessoas que dizem que querem fazer algo, mas não fazem. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Não temos resposta. Mas por que que elas não fazem? É da boca para fora? Ou será que, como o Canadá tem nos pontuado muito, porque eles têm números muito similares a esse, ou será que essas pessoas não estão encontrando a oportunidade para fazer? Será que não está claro para eles o que fazer? Então a gente tem um tanto a pensar e tentar entender melhor esses cenários. Esse dado de agora é o que vai nos levar aqui para a segunda metade da conversa e que muito me agrada, óbvio. Essa pergunta não tinha em 2022, ela veio só agora em 2025. E ela diz muito para nós, porque é uma pergunta que diz o seguinte: você acha que a educação, né, a cultura oceânica deveria fazer parte do currículo escolar? E a gente tem 89% dos brasileiros que dizem sim, tem que. Vejam que, e essa pergunta vinha duas vezes, ela vinha se a cultura oceânica deveria fazer parte do currículo, e num outro momento da pesquisa, se as escolas deveriam fazer projetos sobre o oceano. E 91% dizia sim, 2% é a margem de erro, ou seja, 89, 91, aquelas pessoas queriam realmente dizer isso. Agora veja, quando a gente fala em torno de 90% dos brasileiros apoiando a causa, a gente mostra que mesmo aquelas pessoas que não reconhecem a sua relação com o oceano entendem que seria importante conhecer. Mas dois, 90% significa quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, significa que é uma pauta de Estado brasileiro. E isso é muito importante, ela é uma pauta que une um país que está um tanto diverso, machucado, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, ela é uma pauta de união. Quando a gente pergunta dessa relação com o clima, muita, né, não vou explorar aqui um a um, mas tem esse entendimento do aquecimento do oceano, do aumento do nível do mar. Então, uma boa, relativamente bom entendimento do papel da relação oceano-clima. Então, que legal. Tem uma década. Essa década tem uma estrutura para o desenvolvimento sustentável, cultura oceânica vem como um pilar, a gente está vivendo num mundo em transformação, a sociedade não tem exatamente entendimento dessa relação, então, entre aquela realidade que a gente está vivendo e agora, tem muito a trabalhar aí ainda, mas será que é porque a sociedade não quer ouvir? Então a gente tem começado a se aproximar muito dos jornalistas e comunicadores oficiais, porque esse é o trabalho deles. E aí, o que a gente vê, que a sociedade está aberta a ouvir sim. Se a gente olha a pesquisa de 2022, essa que eu acabei de apresentar do Boticário, a gente ainda não tem os dados de 2025, mas é um mapeamento do quanto ela teve de mídia espontânea. Mídia espontânea é toda aquela mídia que a mídia procura e faz, não, ela não é paga. Você pode pagar, né? Você pode ir na Globo e pagar uma reportagem.
Mídia espontânea é quando as pessoas, os repórteres fazem porque eles querem. Em 2022, seria o equivalente a gente tivesse investido 5,5 milhões em mídia e não foi investido um centavo. Né? A gente teve nas 120 dos maiores mídias do país, do Valor Econômico ao Jornal Nacional, Globo, rádios e todos os níveis. Quando a gente pensa daqueles dados que eu já mostrei para vocês, a gente tem que começar a entender que assim, a sociedade não quer falar da ciência, até porque não consegue entender. Talvez parte de vocês, e é natural se isso aconteceu, não entenderam quando eu trouxe esses dois gráficos aqui da esquerda da temperatura do ar ou do oceano. Porque falar deles é falar de ciência, de uma base, de um conhecimento, de um histórico. Mas a gente precisa transformar isso no impacto social da ciência, que foi o que a gente fez naquele documento que eu mostrei para vocês, quando a gente pegou o aumento, foi correlacionar com os desastres, com a questão econômica, aí é o impacto social, e as pessoas começam a entender melhor. Esse documento aqui, ele foi lançado no dia 27 de dezembro de 2024. Olha que época, hein? Porque é ano novo, todo mundo quer curtir, depois já vem verão. Em 30 dias, ele teve mais 600 inserções na mídia. Ele foi lançado no Jornal Hoje, é uma parceria que a gente está tendo com o Jornal Hoje, tem lançado a maior parte dos dados, e imediatamente ele seguiu para todas as mídias. Veja CNN, o Globo, o Tribuna, que é um jornal mais regional, e assim vai. Então a gente tem muito a mídia querendo falar sobre, com um detalhe importante. Aliás, acho que todas essas que estão na tela, essas são mídias, são um setor privado. A mídia, para elas, quando eles colocam uma reportagem no ar, é um produto. Se as pessoas não consumirem, eles não vão colocar mais, porque eles não querem perder audiência. E o que os dados têm mostrado é que não, as pessoas querem consumir. Então, a mídia tem falado mais e mais. Esse aqui, né, esse daqui é o do aquecimento. Em seguida, 10 dias depois, a gente lançou o do degelo, a mesma coisa. Começo de janeiro, sequência total. Aquela do degelo recorde lá, da perda da Alemanha, França e Espanha. Né? Então, assim, a gente tem espaço. E aí você abre espaço para isso, para outros tipos de documento, igual esse que a gente lançou na COP do ano passado, a COP 29, que são as soluções baseadas na natureza para a resiliência climática. Aqui jamais pensando em quem toma a decisão, quem está nos governos municipais, né, que iam assumir em seguida assim, ó, você tem que fazer algo aí na sua cidade. Então, o que fazer, né? Então, um documento traduzindo, sintetizando o que já existe na ciência, né? De entender o que são vulnerabilidades, impactos, como pensar as infraestruturas, exemplos de ecoengenharias e tantos outros que podem ser aplicados na cidade. Estou passando aqui que é só para, né, para a gente ter uma ideia. Até ajudar esses gestores a pensar o caminho de implementação, a ouvir a sua sociedade, né, a como pensar isso. Então, esses são caminhos que, veja, você traz o problema, que a gente pode falar, na mídia, as pessoas só querem falar do problema, mas você traz a solução ao mesmo tempo em outros documentos. Então, você passa a criar um diálogo. Isso é ciência, com base na ciência. Então, não é mais só o paper, é o paper assumindo formatos né, necessários. E aí, para a gente finalizar aqui para uma reflexão, depois umas provocações finais aí para vocês, como que a gente está do cenário atual da cultura oceânica no Brasil? Não tem como abordar aqui os 10 desafios, nem é nem tenho conhecimento para isso tudo, mas diria que em termos da década como um todo, eu acho que a gente está caminhando muito bem, porque a gente precisa entender que às vezes a gente vive uma ansiedade de querer as respostas rápidas, mas tem coisas que levam tempo. E acho que para 5 anos de uma década que teve uma pandemia em 3 delas, acho que a gente conseguiu avançar muito em todos os 10 desafios, na mobilização, na ciência, de mexer com todo mundo. Olha o nosso diálogo aqui. E agora a gente consegue caminhar para frente. Mas vamos pegar com algumas coisas do cenário atual brasileiro para a cultura oceânica. Nosso carro-chefe guarda-chuva, né, passa a ser o currículo azul. O Brasil vira uma referência mundial por assumir um compromisso com o currículo azul. Currículo azul, então, com essa responsabilidade de formar gerações de cidadãos, cidadãs que entendam tudo isso que a gente veio falando até agora. E esse currículo azul ele foi reconhecido
pelo Brasil assumir um compromisso em quatro pilares. As políticas públicas, então a gente já tem 25 municípios com legislações para a inclusão da cultura oceânica nos currículos municipais, e nós já temos 5 estados, e agora o comprometimento em nível federal de trabalhar a base nacional comum curricular. Quer dizer, se a gente tem um sistema educacional que é regido pelo município, estado e federal, a gente tinha que tocar nos 3 pontos e entender que educação é um processo longo. Então também não é uma mudança, não é um currículo, não são um número de páginas que se entregam, é um compromisso com um processo dinâmico. Mas se você tem legislações, legislação é só papel, você precisa na prática. Então vem os outros 3 pilares, que é a legislação era o pilar um, o pilar 2 é então a formação de professores, que a gente dá esse compromisso que já iniciou, liderado pela FURG, né, o curso de formação de professores da Universidade Aberta do Brasil, com a CAPES, em Cultura Oceânica e Sustentabilidade. São 7 universidades na costa brasileira nesse primeiro ciclo, 1.250 professores sendo formados. Então, ele é um ciclo piloto para que a gente possa expandir a partir de então, né, de fazer. Então, ele é um processo desafiador, ele é um processo de construção, mas que permite, então, a gente começar a atualizar esses professores que estão lá na regência, que estão lá na sala de aula, para que eles tenham conhecimento. Se tem legislação, o professor tem que ter conhecimento. Agora, o pilar 3 é que você tem a legislação e o professor formado, mas ele precisa de material. Então, inclusive, o curso de formação de professores, o trabalho de conclusão de curso deles, dessa especialização, eles vão produzir materiais que possam ser usados por todo mundo. Então, percebe, a gente vai formando um ciclo. E o quarto pilar é engajar a sociedade. Você precisa da sociedade envolvida nesse tema, que passa desde os jornalistas que eu trouxe para vocês, trazendo o tema, mas por outros movimentos, como a gente tem o programa Escola Azul Brasil, então, que é um programa onde a gente tem, já nesses primeiros 5 anos, o Brasil hoje concentra 25% das escolas azuis do mundo, que estão em 70 países, né? O mapa está errado aqui, porque eu não tive tempo de atualizar, mas a gente hoje tem escolas azuis em 26 estados, a gente só não tem em Rondônia, vou dizer para vocês que estão chegando lá, esse mapa vai estar azulzinho em breve, mas aqui Roraima e Goiás já tem. A gente tem, passou de 630, eu falo que eu nunca tenho tempo de atualizar, entre uma palestra e outra, os números só crescem. A gente tem mais de 160 mil estudantes, mais 3.200 professores. A gente já tem 4 municípios na costa brasileira que estão com 100% das escolas azuis municipais. Começou com Barcarena, no Pará, depois foi São Sebastião, no litoral de São Paulo, Pontal do Paraná, no Paraná, e agora um município da Bahia, que eu esqueci o nome, me perdoa, mas tem um na Bahia agora. Então, e outros vindo crescendo, dialogando. Então, as secretarias de educação, um processo de entendimento, mas que precisa dos professores sendo formados, que precisa de material. Então, a Escola Azul, as escolas trabalham na sua realidade. Aqui é São Sebastião celebrando, foi um ano de diálogo e construção para eles entenderem na sua reconstrução. Lembrar que São Sebastião foi um município em 2023 extremamente impactado pela maior chuva da história desse país em 24 horas, né? Foram 600 milímetros em 24 horas. É, o que vocês viveram de uma catástrofe aí em semanas, eles tiveram num algo de 24 horas, mas também com um impacto muito grande, mais de 100 pessoas morreram, e, e eles recomeçaram uma construção em cima, educacional, em cima da questão climática, e foram entendendo que eles poderiam se tornar azuis e trabalhar isso, e esse é o evento que eles fizeram para celebrar esse momento, essa entrada. A mídia vai falando sobre isso, então a mídia vai entendendo, vai falando, isso fortalece o professor lá na base, isso fortalece o professor que está fazendo sua ação. Né, a gente teve uma reportagem que não está aí na tela, mas há uns 2 meses atrás teve uma reportagem no Jornal Nacional sobre o programa Escola Azul. Isso é um alento para os professores, para os pais, para os gestores, para os estudantes. Então, esse tipo de relação, comunicação, educação, ajuda com que as pessoas entendam que vale a pena. E a gente tem, e eu acho que é isso que são coisas que quando a gente pensa década, a gente está adiantando, acho que no Brasil a gente está adiantando muito. A gente tem alguns exemplos, tenho conversado muito aqui em Brasília, estou em Brasília, cheguei essa noite aqui em Brasília para a Semana Nacional. Veja, a gente tem alguns marcos esse ano. Em junho, o presidente Lula
É a primeira vez na história desse país que um presidente fala em público sobre o oceano num evento internacional, né? E 2 meses antes, pela primeira vez que se tem registro na história, um presidente desse país chamou 3 pesquisadores para conversar sobre e entender sobre as questões do oceano, e no caso a cultura oceânica, que eu tive a honra de ser um desses 3. Então o presidente Lula se reuniu conosco por 2 horas para entender, para perguntar, para tirar dúvidas, para ouvir. Para se preparar para esse momento aqui, que foi a abertura da Conferência do Oceano em Nice, na França, com o presidente Macron, com o Guterres, presidente da ONU, onde ele então traz a importância da educação, da cultura oceânica, das escolas azuis. Isso é um avanço sem fim. Porque se a gente pensar que a partir daí você começa a mexer no sistema. A gente teve, há 15 dias atrás, a primeira-dama Janja participando de um evento sobre a década do oceano, com uma escola azul e outras pessoas, né, lançando a conferência da década do oceano de 2027, que é no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, o Brasil vai passar a ser o cenário dessa discussão mundial, desse avanço, do quanto a década tem avançado e para onde vai. E aqui eu não estou trazendo questões políticas, tá? E nós estamos trazendo o papel de liderança de um presidente, de uma primeira-dama, de vários ministros que esse ano começam a falar sobre. Na posse da ministra Marina Silva, há 3 anos atrás, foi feita uma análise por todos os grupos de oceano e ela mencionou uma vez a palavra mar, na posse dela inteira. A ministra Marina Silva praticamente não fala na mídia hoje sem tocar no assunto oceano. Então a gente vê ministra de Meio Ambiente, ministra de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, já está se apegando à pauta. Então, assim, e vários outros ministros, a gente vê que é um tema que está chegando nos altos níveis, e isso pode ajudar a movimentar muito mais rápido daqui para frente. Ano que vem é ano de eleição, a gente tem que transformar a pauta cada vez mais no voto, voto azul, num voto que tem. Acho que o que está acontecendo aqui em outros países é um reflexo de um movimento global de uma década que está chamando todo mundo e falar, vamos olhar de um formato diferente. Isso passa pela Olimpíada do Oceano, né, que anualmente cresce. Se a gente olha, a gente teve desde 2021, começou com 3.500 participantes, 12 mil, 42, 62. Eu posso dizer que esse ano bateu isso, estamos fechando os últimos números. Então, assim, de todos os 27 estados da federação, e aqui é o número de inscrições. Como tem projetos. Se a gente olha o número de pessoas impactadas por esses projetos, só no ano passado foi mais de 500 mil de pessoas em todo o país. Então, a gente está falando de um engajamento amplo que se reflete nessa semana, que se reflete na maior política de popularização da ciência da América Latina, que é uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre todo ano e traz um tema, e esse ano o tema é a cultura oceânica para a resiliência climática. Então, entender esse planeta água nas vésperas da COP30, mas que sem oceano não tem. Isso significa que essa semana a gente tem o país inteiro falando sobre o tema. Não são os cursos de oceanografia como vocês. A gente tem todos os grupos de popularização da ciência, dos educadores de base, dos educadores ambientais, que trabalham nos seus territórios, no Brasil todo, o tema da Semana Nacional todo ano. Esse ano se debruçaram sobre esse tema. É lindo ver nos grupos de WhatsApp de popularização da ciência esses avanços, esses aprendizados, e isso nos abre portas para muito depois. E não é só um olhar interno. Nós, dos cursos de ciências neoceanográficas, governo olhando, se a gente tem um resultado que também que nos mostra a importância, o como está tomando corpo nesse país. Esse processo do currículo azul que eu descrevi para vocês, com as legislações, clubes de ciência, formação de professores, Escola Azul, foi reconhecido como um dos 2 finalistas do Prêmio Espírito Público brasileiro. O Prêmio Espírito Público é uma organização do terceiro setor que avalia projetos que estão fazendo a transformação social no país em 7 categorias. Uma delas é a educação. Esses projetos são avaliados, passam por banca. A banca, entre os 4 semifinalistas, era presidida pela diretora de educação do Banco Mundial. É uma avaliação refinada. E entre os 2 finalistas, o currículo azul está lá. Isso é um reconhecimento externo
de uma comunidade que não é a comunidade oceânica, né? Estamos juntos e um reconhecimento muito forte. Estamos juntos com o programa Pé de Meia, que é o carro-chefe do Ministério da Educação. Então, esse currículo azul feito nessa raça, nessa coragem, pelas universidades, pelas escolas públicas, é com projetos de pesquisa de CNPq e outras fundações, né, sem um aporte direto de governo, foi reconhecido como um desses transformadores. E, aliás, essa é uma ação mínima que a gente tem que se orgulhar e fazer, está aberto nesse momento para voto popular. E a gente tem uma responsabilidade de ter uma votação expressiva. Então, eu convido para que votem quantas vezes quiser. É só atualizar a página e votar de novo. O voto não é limitado a uma vez. Que convide as pessoas a votar. Porque o reconhecimento ao currículo azul não é um reconhecimento ao Ronaldo, à Unifesp, à Unesco, ao MCTI, à FURG. Ele é um reconhecimento a todo mundo que está comprando essa causa. Ele é um reconhecimento a cada professor, a cada estudante, a cada pesquisador, a cada governante, a cada vereador, a cada deputado que estão trabalhando pela pauta. Esse ano a gente aprovou a Lei do Mar, depois de 13 anos, a gente conseguiu fazer essa guinada. Então, assim, a votação expressiva do currículo azul, ela pode fazer uma diferença gigantesca, principalmente no ano que vem, a gente mostrar, olha só, não precisa ganhar, até porque concorrer com o pé de meia, né? Assim, mas assim, não precisa ganhar. A gente vai ter uma votação expressiva, a gente vai mostrar que a sociedade brasileira apoia esse projeto. Eu convido para que votem, divulguem e apoiem. E aí, isso para mim mostra como tá valendo a pena. A década do oceano está mexendo com o sistema, mas demora. Um dado importante desse ano que a gente não pode se esquecer: tem coisas que vão para além dos nossos ciclos formativos ou de desejos. O que que eu quero dizer? A gente vive ciclos políticos de 4 em 4 anos, a nossa graduação são 4, 5 anos, pós-graduação mais 5 anos, são ciclos, mas tem coisas nessa questão do planeta que são muito decadais de muitas décadas. Vocês, a maior parte de vocês não deve ser nem nascido quando nós estávamos mais jovens que vocês, criança ainda, mas tratando das questões, né, isso é a primeira grande coisa que eu vi era o buraco da camada de ozônio. Então, final da década de 80, década de 90, o buraco da camada de ozônio era o, foi o primeiro grande alerta. Foram muitos acordos, muitas mudanças, mudanças nas empresas por causa dos gases, muito entendimento do que precisava ser feito. Esse ano, mais de 30 anos depois, a gente tem o primeiro resultado positivo da camada de ozônio se fechando. Então, alguns desses ciclos, e a gente já sabe que a mudança climática é assim, eles vão demorar décadas. A resposta não é rápida, mas a gente tem que acreditar nela. A camada de ozônio, ela vem para nos mostrar que vale a pena, trabalhar um currículo azul para que a gente tenha 70% do planeta estável, isso reverta na resiliência climática, vai demorar 20, 30 anos, mas vai valer a pena. Com isso posto, finalizo com algumas reflexões, oportunidades e peço que vocês também reflitam nesse dia a dia. Que ciência é essa que nós estamos produzindo nas nossas universidades e que ciência é aquela que nós podemos produzir mais socialmente referenciada? Não significa que toda ciência tem que ter uma aplicação direta. Significa que a gente pode estar numa ciência chamada básica, descrevendo uma espécie. Mas a gente tem que entender e elencar na nossa narrativa, do início ao fim, em que cenário aquilo está posto. Não cabe ao outro só achar, cabe a nós fazermos os links. Do local ao global, das nossas diferentes realidades no país e no mundo, como que a gente consegue alinhar as agendas, respeitando as características locais, mas sabendo que a gente está respondendo aquilo que é global. Por fim, você, estudante, qual que é seu papel? Fora e no futuro. Não existe momento melhor para se estar no curso de oceanografia do que tem sido nos últimos anos e serão os próximos tantos. O mundo está falando que precisa de profissionais das ciências do mar, que tenham uma visão ampla, interdisciplinar, socialmente referenciada, ligada à Agenda 2030. Como que vocês estão se desafiando nesse processo? Se nós estamos falando de processos, como eu acabei de mencionar, igual da camada de ozônio, que levam 20, 30 anos, nós vamos colher os louros disso aqui tudo daqui 20 anos, onde vocês vão estar no auge da carreira. Então, é um processo que pode parecer lento, mas ele é contínuo e que vale a pena investir.
A carreira de vocês não vai ser igual à nossa. Ela pode ser muito melhor, com mais desafios, porque o planeta está mais desafiante, mas com uma profissão muito mais reconhecida e com uma possibilidade de impacto na sociedade muito maior. Mas quanto você está disposto a lutar por isso, a mexer no sistema, a se dedicar a fazer? Não que vocês não se dediquem, não estou querendo dizer isso. Quero provocar, quero deixar essa reflexão para que a gente possa, daqui a pouquinho, se encontrar ao vivo. E caso vocês tenham perguntas, debates, questões que queiram fazer, que a gente possa trocar um pouquinho juntos, juntas e poder entender. Eu acho que nós estamos muito bem encaminhados até o momento com a década do oceano. Sempre pode mais, mas eu gosto de olhar pelo copo meio cheio e convido todo mundo a olhar pelo copo meio cheio e se perguntar: e eu? O que que eu posso fazer para ajudar a ir ainda mais rápido? Obrigado e até daqui a pouquinho. Só um aviso, a gente vai esperar o Ronaldo entrar. E aí, enquanto isso, eu digo, os representantes do Instituto vão falar um pouco sobre toda essa abertura da cultura oceânica, da pós-graduação dos professores, enfim, que o Ronaldo comentou. Enquanto isso, eu vou com a câmera, né? E a gente, depois dessas falas e abertura de perguntas, a gente vai para os breaks. Depois disso, a gente tem uma dinâmica com vocês, então não vão embora e não desistam da gente, tá? É isso. Bom dia, pessoas. É uma alegria estar aqui, né? Para fazer parte dessa abertura. Nós demos assim, o apoio material que nos foi demandado pela equipe, né? Mas acho que o mais importante é o apoio moral, né? Que vocês saibam que nós estamos aqui, né, para dar todo o apoio que vocês quiserem, todas as demandas, né, para abrir o diálogo, para conversar cada vez mais. Inclusive, até já aproveito para colocar que até agora, entre novembro e dezembro, a gente vai chamar para conversar sobre a ADD, né, o resultado de 2024 da avaliação docente pelos discentes, tá? Que a gente está organizando o relatório, que a gente tem que devolver ali para a PROPLAD, para a Diretoria de Avaliação Institucional. Então, a gente vai abrir essa conversa com vocês. E o planejamento, junto com as coordenações, né, da graduação, é que na semana da acolhida a gente faça um seminário com os docentes e as docentes, tá? Mas a gente quer primeiro ouvir vocês. E aí, para ter um tempo aí para se organizar, então, primeira semana de março, a gente vai chamar os docentes para conversar, tá? Então, sempre é importante esse feedback aí da avaliação de vocês. Mas o evento aqui, né, e é difícil falar depois do Ronaldo, né, ele tem, assim, foi uma programação, assim, que eu digo, magnífica e imperdível, né? Então, a comissão aí, esse coletivo, fez um trabalho maravilhoso, né, que vai se desenrolar aí nessa semana e que a gente vai acompanhar, né, e que todo o curso aqui, né, alunos, discentes, docentes, técnicos, né, tem a oportunidade, né, de aprender junto. Tá? Então, e estamos à disposição de vocês sempre, tá bom? Obrigada. Queria só parabenizar, como a Diana disse, eu acho que a gente foi mais um apoio moral e de sempre estar ali, mas a construção de toda semana, isso é algo que para mim eu acho muito bom, né? Partiu da comissão organizadora, então parabenizar por montar essa programação e escolher os pesquisadores, os docentes, tanto para os minicursos quanto para as palestras, conforme a necessidade que vocês acharam que poderiam enriquecer a formação de vocês. Então, só queria dizer que, como parte da coordenação, queria parabenizar pela ação. Então, eu queria primeiro registrar a imensa alegria de estar aqui nessa semana de oceanografia,
particularmente porque eu fui coordenador do curso e, assim, vi algumas semanas acontecerem e sei da importância desse momento de reflexão para os alunos do curso, ou seja, o momento em que param e vão dialogar e vão refletir sobre a sua formação, sobre aquilo que esperam, que tem expectativa após a academia, como vão se inserir no mercado de trabalho. Então, esse é um momento extremamente rico e importante para a formação dos estudantes. E mais ainda, a alegria por ver a participação do Ronaldo, que traz aquilo que tem de mais atual na ciência do mar e na ciência como um todo, esse movimento de resgatar a importância da formação e a inserção dessa temática na sociedade, quer dizer, a participação da sociedade na reflexão e na importância que o mar, que o oceano tem para a nossa vida no planeta. Então, ele está à frente desse movimento nacional, com muitos resultados, e isso trazendo para nós essa manifestação que nos dá uma oportunidade ímpar de nos atualizarmos e nos informarmos sobre aquilo que está acontecendo. O Ronaldo está participando de um outro evento, também uma semana acadêmica, que é de um curso da Bahia, que eu não sei exatamente que curso é, tá? Mas nesse momento ele está falando ao vivo, e assim que ele tiver encerrado a participação lá, ele vai então entrar para responder algumas perguntas. Então, é importante que vocês vão ter também essa oportunidade de dialogar. E eu faço aqui uma reflexão sobre a evolução desse tema no meio da academia, já chegando à sociedade. Eu me lembro que a primeira vez que eu, particularmente, ouvi falar em cultura oceânica foi num encontro que a gente fez de coordenadores de curso em 2013. Esse encontro foi em Natal. Nós vamos ter um novo encontro aqui em dezembro, vai ser aqui na PUC, o encontro de coordenadores dos cursos de ciências do mar. Então, nesse encontro, em 2013, foi a primeira vez que esse tema apareceu. E de lá para cá, muito avançou. Hoje, ele, como o Sr. Ronaldo, ele está presente na mídia, ele está presente em políticas públicas, ele está cada vez mais evoluindo. E, como foi colocado, o papel de vocês como profissionais, isso vai se intensificar à medida que a sociedade entenda mais a importância do oceano para sua existência. E, obviamente, o papel dos profissionais que tratam das questões relacionadas ao mar vai ser cada vez mais demandado. Claro que nós ainda temos que enfrentar algumas questões que elas, obviamente, vão surgindo à medida que o tema vai evoluindo, mas que estão muito relacionadas com a formação que hoje os cursos de oceanografia oferecem. A gente tem uma concentração muito grande nas ciências naturais e, obviamente, a abordagem que cada vez mais se busca é uma formação mais multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, aqueles conhecimentos relacionados com as ciências sociais,
eles são cada vez mais importantes para que a gente possa tomar uma visão dos fenômenos que ocorrem nesses espaços marinhos e oceanos de maneira mais integral, mais total, e possa se aproximar mais na solução daqueles problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, é um momento de transformação da formação e da própria sociedade na compreensão do seu papel, da sua atuação, na necessidade de atuar de maneira mais consciente em relação às questões ambientais. Então, eu acho que essa reflexão que se faz, ela chama para nós a responsabilidade, mas também aponta para oportunidades que vão surgir ao longo do tempo, à medida que vai evoluindo e vai se aprofundando a discussão. Então, eu acho que esse momento de parada para reflexão tem também essa consequência, ou seja, nós conseguimos sair daquela imersão nas questões do dia a dia do curso para enxergar de maneira mais ampla o que é a profissão de oceanógrafo e o que vai ser demandado no futuro próximo. Então, eu faço esse registro e realmente a semana vai ter oportunidade de discussões bastante importantes para a formação. Só um adendo, né? O curso de Cultura Oceânica e Sustentabilidade na Educação Básica, né? Esse curso de formação de professores, que o Ronaldo se referenciou, nós fazemos parte, né? Junto com outras 6 instituições. Tem mais detalhes no banner que deve estar ali no espaço do Coffee Break, né? Que vocês possam olhar. Nós sediamos aqui na FURG, então, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, depois tem Santa Catarina também, que vai subindo aí no litoral, desse curso piloto, né? Então, o IO ele participa da formação em graduação e todos os níveis da pós-graduação, né? Incluindo agora a especialização, né? E estamos muito contentes, assim, de abrir essa frente, e que tem, né, vários integrantes aqui do IO, como corpo docente, colaboradores e outros também docentes lá do ICB, que foram, né, atenderam os editais, e do Instituto de Educação também. Então, ele é bem interdisciplinar, assim, vocês podem olhar ali. E esse tema, ele está presente nos projetos de extensão, né? Então, todos os projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos pelo curso são cultura oceânica, fazem parte desse movimento, né? E que vem complementar a formação de vocês, tá? Então, isso aí, estamos às ordens. Obrigada. Nós fazemos o intervalo agora e Já funcionava, acho que ele apesar eu acho melhor. pode ser. Então, posso break agora. Aí, quando o Ronaldo retornar, a gente chama todo mundo, porque acho que aconteceu, ele não conseguiu entrar agora. Bom, primeiro, gente, olá, mil desculpas a demora toda aí para retornar a vocês, tá? Eu só vou tirar o fone aqui, para não dar um retorno para mim. Professor, qualquer coisa, se o senhor precisar falar comigo, o senhor faz um sinal, tá? Porque agora eu não ouço mais o que vem daí. Primeiro, desculpem a super demora, eu estava abrindo a Semana Nacional da Universidade Estadual de Feira de Santana e atrasou 1 hora lá, e eu estava assim, meu Deus, o que eu faço agora? Bom, mas seguimos aqui. É um super prazer estar falando com vocês, como eu tinha deixado ali na questão do vídeo, e indo agora para a questão que o professor Krug trouxe. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Eu acho que é mais ou menos essa a relação, né? Mas a gente tem que abordar isso. Eu acho que muito dos problemas, veja, a gente fala da sociedade não entender a relação com o oceano, bom,
historicamente, mundialmente, não só no Brasil, os cursos de oceanografia não entendiam a sociedade como parte disso, a parte das ciências sociais humanas como parte dessa formação. Né? Então, isso mostra que a gente formou gerações de pessoas para as quais o oceano é um bloco físico, químico, biológico, geológico, e o ser humano não tinha relação com isso. Acho que a gente vem de uma mudança muito clara deste processo há um tempo, que eu talvez me recorde 10, 15 anos, né? E aí aqui é muito importante reconhecer o papel essencial que o PPG-MAR e o professor Krug têm nesse processo, né? No caso brasileiro, para que a gente faça esta reflexão. E acho que a gente vai precisar cada vez mais que os cursos tradicionais nas áreas de ciências do mar, oceanografia, oceanologia, reconheçam essa dimensão humana, tragam profissionais dessas áreas, e que não necessariamente vão ter esta vivência do oceano, porque não existem muitos poucos profissionais das ciências humanas sociais que foram formados nesse cenário. Então, talvez o que a gente precise realmente é sacudir a poeira e trazer pessoas da área da psicologia, da sociologia, da antropologia, que talvez não entendam nada sobre o oceano, mas que vão ajudar a contribuir. Estou falando isso até de um lugar de fala muito meu mesmo, né? Acho que o professor Krug conhece um pouco a minha história, mas eu estou na Unifesp, né, gente? A Unifesp é o curso do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, criado há 13 anos atrás, iniciado em 2012. Tive a alegria de dar a aula inaugural daquele curso. E acho que ele reflete um pouco essa história, porque o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar não é um curso de oceanografia, não é um... Né, ele já era organizado, ele foi criado, organizado no eixo biológico, né, biodiversidade, no eixo das exatas e no eixo sociedade e o mar, que é um eixo que é formado por colegas profissionais que são antropólogos, sociólogos, psicólogos, alguns deles já atuando na área do mar, outros muito superficialmente, que depois vieram e nos provocaram muito. Eu venho da Biológicas de formação. E hoje eu vejo, depois de 13 anos, a riqueza que isso nos traz como instituição, como pesquisa, ou como eu mudei a minha atuação como profissional ao me abrir, e aqui eu vou voltar nessa palavra, abrir, em interagir com esses colegas. E aí que passa por dois níveis, o nível de pessoas, o nível de instituições. Eu me lembro até que quando a gente foi criado, a primeira reação de vários coordenadores de cursos de oceanografia do Brasil, à época, quando a gente questionou, bom, ó, nosso curso começou, e aí, nós vamos fazer parte do PPG-MAR ou não? Foi uma reação de tipo assim, mas vocês têm muita social, juro, eu ouvi essa frase, tá, mas vocês têm muita social no curso de vocês, então não é oceanografia. E isso era uma, acho que o professor Krug deve lembrar, né, um pouco, era uma áudio, tipo, caraca, assim, o que aconteceu depois do tempo é ver as instituições se abrirem a isso, mas as pessoas, e aqui eu vou dizer, eu não vou tapar o sol com a peneira, não, a gente tem até hoje na Unifesp colegas que entraram sorrindo que a interdisciplinaridade era bonita e depois que passaram do estágio probatório em 3 anos, dizem que o eixo sociedade e o mar é o problema do curso e do campus. Então, assim, tem pessoas que não querem sair da sua zona de conforto e não querem pensar diferente. E isso vai um tempo para a gente mudar esse cenário. E vocês, estudantes, são essa diferença. Porque ao vocês assumirem e reconhecerem que todas as dimensões fazem parte, isso começa a criar o processo. Então, assim, a gente tem uma transição que é mais longa do que a gente gostaria. Acho que a década veio para provocar e acelerar esse processo em nível mundial, de novo, não é só Brasil. Eu me lembro notavelmente de quem vinha, veja, 2012, 2013, a gente chegando no PPG-MAR, quando vem essa frase séria, vocês têm muitos sociais, então não sabe se vocês fazem parte desse processo, era sempre um estranhamento, o curso. 4 anos depois, o que não é um tempo muito longo, no primeiro evento que a Unesco fez sobre a década em Paris, setembro de 2018,
E eu fui para entender o que era, o que significava aquilo. E as primeiras informações que a Unesco traz é, olha, a ciência que precisamos é uma ciência que traz a dimensão social, que é interdisciplinar. Eu me lembro que eu fiquei emocionado e eu escrevi por WhatsApp para quem tinha criado o curso, que era um médico. E eu falei, professor Nildo, o senhor é muito visionário, porque o senhor propôs um curso que integra a questão social, e agora o colegiado maior global, que é a Comissão Oceanográfica e Governamental, alguns anos depois está falando, é disso que a gente precisa. Então, assim, não é um caminho fácil, mas ele é essencial, gente. Volta para a cultura oceânica. Como é que a gente pode querer que a sociedade entenda a relação com o oceano se os pesquisadores das áreas de oceano não entendem o papel da sociedade com o oceano? Quer dizer, chega a ser quase irônico, né, a situação. Mas nós vamos ter que eu vou usar a palavra respeitar, entender, talvez é melhor entender que algumas pessoas alguns profissionais foram formados num outro momento, num outro cenário, e não vão continuar não estando tão abertos a esse diálogo. Mas eu dizia o passado, acho que era até uma novela, o passarinho, eles passarão. Acho que a gente vai ter que continuar, e vocês são a nova geração. É por isso que eu falo assim, eu acho que vocês têm que olhar para o futuro. O maior desafio para os estudantes, que eu sempre coloco, é a tendência natural, é vocês olharem para a formação dos professores de vocês e ter isso como uma meta. Mas nós fomos formados num período que a gente precisa esquecer, é o período que levou para a mudança do clima, é o período da caixinha centrada. Vocês vão ter que olhar para essa ciência do futuro que a gente precisa, que é essa ciência onde não tem como falar de oceano sem a dimensão social, sem uma cultura oceânica que integre. Senão, eu torno... e aí finalizo, né? Desculpa que eu me estendo, o professor já está acostumado. Eles não, mas o senhor já está. Eu digo que, assim, se nós tivermos todo o conhecimento necessário sobre a mudança do clima e os impactos antrópicos, se nós tivermos todo o investimento e conhecimento na ciência oceânica e descobrimos tudo sobre o fundo do mar, a biodiversidade, as correntes, tudo, mas ninguém mudar o comportamento, nós ainda vamos falhar como sociedade e vamos perder a nossa sociedade pela mudança do clima. Então, não é só sobre ter o conhecimento, é sobre mudar o comportamento. E a mudança de comportamento é uma dimensão humana. Hoje, a minha maior meta, minha pessoal como pesquisador, é achar bons colegas de neurociências. Eu quero trabalhar com neurocientistas para entender como é que a gente consegue trabalhar a mudança de comportamento do ser humano a partir do conhecimento da ciência oceânica. Oi, bom dia, tudo bem? Eu também não pude estar presencialmente, bom dia a todo mundo. Muito obrigada, professor, por estar participando do nosso evento, estar contribuindo. Enfim, muito bom estar na sua presença. A minha pergunta é sobre os grupos de trabalho regionais que ocorreram em 2020, junto com o INCT. Como que os temas que foram elencados como os desafios de cada região estão sendo usados para a construção de propostas de políticas públicas e como dá para acessar esses documentos? Porque eu já cheguei a procurar pelos documentos, eu só acho os vídeos que estão no YouTube, que foram postados no final, assim, como um aparado de tudo que foi discutido, né, ao longo da semana de trabalho. É isso. Muito obrigada, mais uma vez. Imagina, Isa, eu que agradeço, e aí dizer por duas partes, não, eu vou passar o link, os documentos, eles estão todos disponíveis na página da Década do Oceano no Brasil, já passo aqui o link pelo chat, depois vocês passo pelo professor Krug também, depois vocês circulam, tem os relatórios de cada região, né, aqueles que foram aprovados, que depois embasaram, com base nesses 5 relatórios, o Comitê Nacional fez um plano nacional, mas o plano nacional é um plano de desejos, né? Um plano guarda-chuva, como é cada plano nacional. Então, vamos para a primeira parte da sua pergunta, né? Como é que está aquilo em andamento? É até curioso, semana passada a gente teve uma reunião para discutir isso, porque
a gente não tem um mapeamento 100% do que já foi feito ou não. Porque uma das coisas que a gente tem que assumir, assim, a década do oceano no Brasil, a gente está fazendo na raça, né? Porque ela não teve um apoio, principalmente do que mais precisa, que é financeiro, para que ela ocorresse. E eu tenho dito que eu acho que ela é um processo de resistência, a gente não pode esquecer. Então, para quem não conhece, ou não sei se todo mundo, imagino que vocês são estudantes mais novos, né? O que a Isabela estava falando, em 2020 a gente fez oficinas regionais que foram ouvir, então, para cada um dos 7 resultados esperados da década do oceano, o que era necessário para cada região do país. Gerou relatórios com prioridades que deveriam ser trabalhadas. Então, eu vou fazer 3 pausas agora. Primeiro, trabalhadas. Aí vem, trabalhadas por quem? E trabalhadas por todo mundo. Então, eu sempre provoco os pesquisadores, que é a nossa casa, né? Os estudantes, que é assim, como é que o seu TCC, mestrado, doutorado, sua pesquisa, sua iniciação científica está respondendo alguma daquelas metas? Né? Como é que a gente está contribuindo para aquilo? E, claro, ao setor governamental, ao setor privado. Então, eu não perco a chance de ser o chato que fica provocando e dizer, olha, a sociedade diz lá o que queria, e agora, eu, de minha parte, vou nisso. É o caso do Currículo Azul. O Currículo Azul está lá nos 5 relatórios de diferentes partes, a gente foi englobando e dando essa dimensão. Quer dizer, é uma resposta que, como pesquisador, poderia dar aquilo. O governo também. Agora, eu vou vir para os outros 2 pontos. Lembrar, veja que eu frisei, né? Foi feito em 2020, aquelas oficinas. 2020, primeiro ano da pandemia. Então, assim, já era um desafio. E 2020, né? O momento que a gente vivia político, que perdurou por um tempo. Então, eu falo que a década do oceano existir no Brasil, ela é talvez o maior exemplo de resiliência que a gente possa ter na comunidade oceânica, porque ela nasce no ano de pandemia, num governo que não comprava nenhuma destas pautas, e a gente conseguiu seguir assim vai até agora, com uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas talvez ainda muito, totalmente, para não dizer a verdade, ausentes desse suporte que precisa. Então, o que eu vou chegar, eu vou fazer igual o professor Krug agora, eu vou dar um spoiler, esse é o spoiler do spoiler do spoiler, porque não tá caminhado ainda. Mas a gente está num diálogo, eu tenho provocado, que é entendendo que em abril de 2027 o Brasil cedia a Conferência da Década do Oceano Global, que faz esse olhar de dizer onde estamos no momento e para onde vamos. Então, é uma visão global. Se a gente não tem que achar um formato em 2026 de refazer essas oficinas para responder sua pergunta, Isabela. E aí, desses documentos de 2020, o que é que a gente já caminhou, o que é que falta caminhar e onde vem um ajuste de vela? Então, trouxe já isso para o Ministério, e assim, boa vontade, não falta todo mundo, vamos, bom, ok, com que recurso? Então, a gente já está nessa fase, bom, vamos conseguir algum recurso, algum tipo de apoio para fazer isso, né? Mas já existe um pouco essa conversa que talvez 2026, porque já é a metade da década, né? A década começou em 21, ou seja, agora 31 de dezembro a gente atinge a metade, 1º de janeiro a gente entrar em 2026 refazendo esse ciclo, e olhando esses documentos e vendo o que a gente já caminhou, o que a gente não caminhou, o que falta caminhar. Eu sempre tendo a olhar pelo copo meio cheio. Eu acho que a gente caminhou muita coisa. Quando eu olho aqueles documentos, eu começo a ver e falo, cara, só que aí que vê, a gente não conseguiu ainda, tá aqui, ó, spoiler de vários TCCs que podem ser pesquisadores que vão mapear o que já foi feito ou não. E o que falta fazer? Mas tem muita coisa que a gente... Você começa a falar, não, isso aqui eu já sei que fulano fez, isso aqui tal universidade fez, isso aqui... A gente sabe que tem muita coisa andando, mas a gente não tem uma estrutura para mapear isso. Eu vou falar, se a gente olhar em termos de Ministério de Ciência e Tecnologia, né, gente, inovação, a gente tem para todo o oceano e Antártica, a gente tem 4 pessoas no Ministério para tomar conta do tudo. Quer dizer, se a gente não... Então, aqui não é nem defendê-los, assim, tem hora que, assim, quando está mais próximo, eu falo, cara, que top, porque não tem como as pessoas... eu brinco, a Andréia, que, aliás, né, teve parte da sua formação aí na FURG, eu falo, Gigi, a Andréia, que não chama de Gigi, eu falo, cara, Gigi é uma mulher que toma conta de todo o Oceano Atlântico e Antártica, né, e tem ali as suas outras 3 pessoas de apoio, mas tem que cuidar da economia azul, da década do oceano, de todos os acordos, de todas as... Assim, 4 pessoas.
né? Então, assim, como é que a gente vai conseguir caminhar com isso? Então, nós vamos ter que, como academia, fazer esse olhar e, como academia, dar essas respostas para que a gente possa cobrar. E por que ano que vem é essencial? Porque é ano eleitoral. E é aquilo que eu falei no vídeo. A gente está chegando próximo de poder cobrar mais dos nossos governantes, de ter planos, de ter propostas. E a gente fala assim, não, nós queremos aqui um compromisso. Então, eu acho que a gente não pode deixar essa onda baixar. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mais uma vez pela participação. É isso. Eu quero. Falar no celular aqui. Eu vou falar, ela pode falar aqui agora no microfone. Ela não vai escutar? Dá para escutar. E você fala aqui que a Isa também consegue escutar. Aqui, pode ser aqui perto. Isso, tá. É porque nós estamos com esse problema de áudio. Só então fica pra cá pra câmera te ver e ele te conseguir ver seu rosto. tem que improvisar. Você tem que falar ali. É, mas aí pode. Aqui? É, tá pegando. Tá, Você está ouvindo, não? Tá, pode falar ali. tá, eu falo aqui normal, posso falar? Isso. Tá, ok. Isso. Tá, É, eu me chamo Yasmin, eu tô no 3º ano da graduação na Oceanologia, e para mim é uma coisa muito importante a gente trabalhar com a sociedade, com as nossas ações de pesquisa, né? A influência que a nossa pesquisa, o nosso trabalho vai ter na sociedade, até na implementação de ações antrópicas que vão acabar, de alguma forma, destruindo, né? Podendo até destruir uma sociedade que vive desses recursos naturais, né? E, tipo, antes o senhor tinha falado como é importante mudar a mentalidade e a sociedade a partir do conhecimento, né? Mas como é papel das grandes indústrias e empresas que, além de influenciarem as pessoas no geral, elas ainda destroem muitas áreas de comunidades que já pensam e sabem a importância dos mares e estuários, né? Então, mas que estão em constante ameaça de derramamento de óleo, petróleo, dragagem, poluição, enfim. Então, a minha pergunta é, como o senhor acha que podemos abranger e até lidar com essas questões sociais como oceanólogos e com nossos trabalhos estando intrinsecamente ligados ao ambiente que sofre ou poderá sofrer com as ações antrópicas? Isso é uma pergunta também pessoal, porque o meu trabalho ele pode visar destruir uma sociedade inteira que vive de recursos naturais. E eu não quero isso. Meu objetivo é preservar essa sociedade. Eu quero fazer isso, eu pretendo fazer isso. Só que eu estou muito perdida, porque é muito difícil, né? E é muito difícil ter trabalhos que tenham exemplos assim também, né? E que tenham essa eficácia de funcionar. Enfim, essa é a minha dúvida. Perfeito. Obrigado. Dizer que funcionou 100% agora, não dizer nem ouvir pelo celular. Não sei o que aconteceu aí, mas assim está funcionando o som natural agora. Bom, a sua pergunta é a pergunta de milhões, né? A resposta, quem me dera eu saber, mas eu tenho algumas provocações para fazer nela, né? Eu acho que o que a gente mais tem realmente é essa questão dos conflitos e conflito entre os poderes, né? Conflito entre o poder do conhecimento e da sabedoria, que é o das comunidades tradicionais, contra o conflito da exploração e do uso e da economia, que são de grandes empreendimentos. E acho que a gente tem que pensar em como lidar com isso, que é um pouco o que eu entendi que eu acho que está sendo o seu trabalho. Eu acho que a gente tem ciência que ajuda nisso, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente pensa em coprodução e transformação de conflitos, tem muita ciência, até muito artigo científico. De novo, ciências humanas e sociais, primeira pergunta lá, que tem nos trazido ferramentas sobre isso. Por quê? E vou dizer como um pesquisador que tem atuado nessa área. Tem um projeto, coordeno já há 5 anos, um projeto no litoral paulista, que é a transformação de conflitos de todo o litoral de São Paulo, transformação de conflitos da pesca artesanal. Então, coisas como você está dizendo, por exemplo, o mapeamento dos grandes empreendimentos versus pesca artesanal, no nosso caso ali em São Paulo, é um dos conflitos que emerge com maior realidade. Então, assim, como lidar com isso? E o primeiro ponto é a gente entender isso, assim, um conflito com base, assim, algumas vertentes de ciência, tá, gente? Eu não sou dono de verdade, a linha de ciência que eu acredito, que eu sigo.
Um conflito não se resolve. Se a gente quiser resolver um conflito, a gente já partiu de um erro aí. Um conflito, ele se transforma. Por isso que o projeto, ele chama caminhos de transformação de conflitos. Um conflito, ele se transforma num novo estado. Um novo estado de conflito. O segundo ponto que eu vejo, e aí é o que eu sugeriria muito para vocês, estudantes. Eu vejo isso, dizendo estudantes, porque eu vejo isso mais comum nas gerações mais novas. O conflito, a gente só vai conseguir dialogar sobre ele, buscar uma transformação que seja mais justa, equitativa, se nós dialogarmos igualmente com todas as partes envolvidas. Então, a gente muitas vezes já tem, a gente tem a nossa posição, eu tenho a minha posição nesses processos, mas eu não posso só falar com quem eu quero ou defender quem eu quero. Eu tenho que chamar para a mesa e dar, e respeitar, e dar o direito de fala àquele que eu discordo, para que a gente busque junto o consenso. E vou dizer que aprendi muito disso com as comunidades tradicionais. Eu vou dar um exemplo que foi muito claro recente. Agora, final de agosto, a gente fez em Santos uma escola avançada FAPESP sobre cultura oceânica. É um financiamento bem grande da FAPESP, que vem 100 jovens profissionais do mundo todo, 50 são do exterior, 50 do Brasil, ficam por 15 dias aprendendo sobre um tema. Principalmente para doutorandos pós-docs, mas tem alguns mestrandos que participaram também. Riquíssimos, a gente tinha representantes de 40 países. E essas questões todas passaram. Foi muito curioso como a gente aplicou isso que eu estou falando. Então, a gente, por exemplo, visitou e a gente tinha atividades práticas e discussões. A gente visitou e ouviu comunidades tradicionais, caiçaras, quilombolas, lideranças indígenas. A gente visitou e ouviu o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Jesus, eu quase fui linchado no dia que a gente visitou o Porto, porque como assim nós vamos ouvir o Porto, a força do poder, e você nos levou lá dentro? E para mim foi assustador, talvez naquele momento, porque já eram a maioria doutorandos, pós-doutorandos, mas como assim vocês não querem ouvir o Porto? Se a gente não se quer ouvir o lado do Porto, e o Porto não pode ser só problemas, é difícil a gente aceitar isso, mas se a gente considera o Porto problema, no nosso caso, no meu país, a gente está falando, então tem que parar 33% da economia do país, e a gente tem que parar de usar todos os produtos importados que a gente usa, porque eles chegam via esse porto aqui. Eu falei, então eu quero ver todo mundo colocar o celular de lado, porque não tem mais celular. Eu falei assim, então assim, a gente quer o porto ou não quer o porto? A questão é o porto ser mais sustentável e o conflito com a comunidade de pesca. Mas aí o que eu queria voltar era, a gente teve, na verdade o porto foi num dia, no dia seguinte era a comunidade de pesca, e aí eu comentei no almoço com liderança de uma comunidade, quem conhece, de castelhanos, na Ilha Bela, que é uma comunidade que só chega por trilha ou barco, então assim, super comunidade tradicional. E aí eu falei para ele, ontem, eu tomei uma puta porrada, porque ele assim, mas eles querem o quê? Ele falou assim, lá em São Sebastião, quando a gente vai discutir qualquer conflito, o primeiro grupo que eu ligo para chamar é o Porto. Ele falou assim, eu não gosto deles, mas sem eles eu não tenho como discutir o tema. Então, assim, pensem que, sim, reconhecer que existe uma alteração, de um desbalanço de poder, reconhecer quem são todos esses grupos, chamar todos para dialogar, e aí existem ferramentas de diálogo transversal, de busca de consenso, de busca de cenários que ajudam a que todos os atores juntos achem a resposta. Essa é outro meu, e aí finalizo, de novo me estendo muito, mas aprendizado não é a academia, não é o pesquisador que tem que dar essa resposta, não é o Ronaldo, não é você, não é... A resposta tem que sair do consenso entre aqueles grupos. E se bem conduzido um processo coparticipativo, é possível buscar consenso. Posso depois, se me inscrever, te encaminhar alguns artigos que trazem isso. Eu falo que eu tenho um orgulho disso que a gente está vivendo nesse cenário da pesca artesanal. Veja, a gente tem a Débora Prado, que é a pós-doc no laboratório, que tocou esse processo, agora é a Bárbara que está tocando, e a Débora tem muito clareza, ela vem formada nas ciências sociais e humanas, ela é bióloga, mas formada lá no grupo da Unicamp, da Cristiana Seixas, desde sempre. Então ela tem é uma defensora da pesca artesanal com clareza, mas sabendo
da transdisciplinaridade e o diálogo que é necessário. E a Débora começou a conduzir esse processo em 2021, naquele momento, daquele governo, sobre conflito de pesca artesanal, e ela foi capaz de reabrir uma discussão de uma legislação que é a IN 166, que é de petrecho de pesca, no governo federal, que reabriu a discussão naquela época, entendendo que a voz da comunidade dos pescadores tinha que ser ouvida e o governo se abriu para dialogar. Esse processo está andando até agora. Então, assim, tem caminhos, talvez não na velocidade que a gente queira ou gostaria, mas se todo mundo deixar o seu emocional de lado e a gente tratar dos dados e do conhecimento, inclusive dos saberes tradicionais, e dialogar entre todo mundo que tem que ser, sem ser conflito, sem ser eu ou você, mas ser, vamos juntos entender que temos um problema em comum, e nós temos que todos trabalhar por esse problema. Essa é a ciência que tem tido artigos no mundo todo que mostra é possível transformar os conflitos. Não significa que as pessoas vão se amar, que os grupos vão se adorar, que resolver os problemas do universo, mas naquela escala que você trabalha regional, é possível ter o conflito de uma forma mais sustentável. Muito obrigada. E eu aceito os artigos depois também. O Ronaldo pode mandar para mim e eu passo Tá bom. depois. Porque... Ronaldo, assim, ó, nós não vamos te alugar mais, porque nós estamos avançados na hora, sabemos que tu tem outros compromissos, nós temos a continuidade, então eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente pela tua disposição em fazer essa fala gravada e agora ao vivo para responder, e te convidar para estar aqui em Rio Grande em dezembro. Nós estamos organizando o Enco Grande Mar, que vai ser em Rio Grande de 3 a 5, e vamos ter em paralelo também a primeira reunião de avaliação do curso de especialização em cultura oceânica, que está sendo também chamado pelo PT chamado. Então, nós vamos depois conversar sobre a possibilidade de tu vir a Rio Grande participar e complementar, então, essa fala já agora com outros atores, outros participantes, mas seria fundamental contar com essa presença. Então, eu agradeço imensamente, tá? E esperamos que você esteja aqui. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para o Ronaldo e eu agradeço. Eu que agradeço, gente, enormemente. É realmente um super prazer. Obrigado. Desculpe ter feito vocês esperarem tanto, desculpem mesmo. E certamente, professor, vamos combinar. Já vou dar o spoiler também. Em dezembro nós vamos ter que conversar. Essa semana vai ser a conversa. Eu tenho que, porque realmente, assim, são o jeito de vocês entenderem, 2 pontos muito importantes. 3 a 5 de dezembro. O Encograde, curso de cultura oceânica, essencial. Então, assim, eu já tinha falado para a Tati, né, que trabalha comigo, o professor Dione conhecem, estou lá. Há 15 dias atrás, 3 a 5 de dezembro, o encontro de popularização da ciência anual para avaliar como foi a SNCT desse ano. Então, agora eu estou assim, tipo, ok, o que em Brasília? Então, não sei, eu vou entender aqui essa semana o que eu vou fazer desse 3 a 5. Então, a gente vai aproveitar também e já te convidar para a SNO do ano que vem, tá? Aqui em Rio Grande, vai estar presencialmente com a gente. Perfeito. Quando? Um ano de adiantamento. Quando? Novembro. Do ano que vem. Sendo na época da COP, tá vendo? Do ano que vem, do ano que Não, vem. do ano que vem. Não, mas na COP do ano que vem, eu tenho estado em todas as COPs, então... Por incrível que pareça, eu ainda não tenho financiamento para ir para a COP no Brasil e eu já tenho financiamento da COP do ano que vem. Mas tudo bem, nós vamos resolver. Porque nós temos a grande vantagem que acabou sendo um efeito colateral da pandemia, mas aí a familiaridade com a comunicação através do
dessas ferramentas que a gente tem. Então, hoje, a distância ela pode ser encurtada, embora o convívio, a presença seja importante, mas também se resolve dessa forma. Então, vamos encontrar o caminho. Eu não sei quando, mas eu prometo, eu ano que vem vou à FURG em algum momento. Se a gente achar casar uma agenda dessas, com vocês. Se não, vocês têm o meu comprometimento, nós vamos marcar, nem que seja um churrasco, e aí a gente conversa. Perfeito. Perfeito. Então, muito obrigado, Ronaldo, e a gente encerra aqui. Tá? Valeu, gente. Obrigadão.